Olá, professor Rodrigo Rani, aqui de pé. Vamos conversar? Sobre o que nós vamos conversar? Sobre matemática. O assunto hoje é o uso das propriedades da potenciação com expoentes negativos. Vem comigo. Vamos lá! O uso da propriedade da potenciação com expoente negativo. No primeiro vídeo, nós já falamos sobre isso. Três principais propriedades da potenciação. É quando eu tenho o A elevado a M vezes um A elevado a N. Produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Se eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N, ou mesmo na forma fracionária, A elevado a M, A elevado a N, então eu subtraio os expoentes, M menos N, né? E essas duas propriedades que eu vou utilizar, então, para resolver estas duas expressões. Vamos chamar de expressão A e expressão B. Muito bem. Então, na minha expressão A, eu tenho 4 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a menos 1. Perceba que eu tenho expoentes negativos. E aí eu tenho que tomar um cuidado na hora de resolver essa expressão com a propriedade, porque a propriedade diz que na multiplicação eu vou somar os expoentes. Então, aqui conservo 4, menos 2, mais menos 1. Então, a multiplicação eu vou somar os expoentes. Perceba que eu só vou montar a B. Qual é a diferença da letra B? Na letra B, eu terei 4 na menos 2 dividido por 4 na menos 1. Eu só alterei vezes para dividido. A expressão é a mesma. Neste caso aqui, eu conservo 4 e faço menos 2 menos menos 1. Então, o vezes se transforma em mais na propriedade do produto de potências de mesma base. Somos expoentes. Na divisão, no quociente de produtos de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, é menos 2 mais menos 1, quando é a propriedade com a multiplicação. E quando é divisão de potências de mesma base, então tem menos e o menos 1. E aí altera o valor, porque 4 menos 2, o mais vai aceitar o menos. E menos 2 com menos 1, eu somo os expoentes. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, é 4 na menos 3. Aqui, eu teria o quê? 4 na menos 2. Menos, não aceito menos, é mais. Então, sinais diferentes eu subtraio. Então, 2 menos 1 é 1. E considero o sinal do maior em módulo. 2 é maior que 1. E como ele é negativo, então fica 4 elevado a menos 1. Perceba, eu tenho duas potências com expoente negativo. Aí, lembra daquela situação do expoente nulo. Por exemplo, se eu tenho um 2 elevado a menos 3, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o 0, 0 menos 3. Como uma divisão se transforma em uma subtração na propriedade, se eu tiver uma subtração, eu posso retornar para uma divisão. Portanto, 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 3. Ah, e o dividido? O menos transformou em dividido. Dividido vem de uma subtração, por causa da propriedade. Elevado a 0 é 1, e 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, é 1/8. Perceba, então, que toda operação, sempre 1 está no denominador. Este 1 acabou, no resultado, vindo ser o numerador. E o que aconteceu com o expoente? Ele passou a ser positivo por causa da operação, que o negativo se transforma em divisão. Então, olhando para isso, quando este 1 aparece, porque elevado a 0 fechou em 1,
aparece do denominador no numerador, porque sempre vai ser 1, porque elevado a 0 é igual a 1. Quando isso aconteceu, o meu expoente veio e se transformou em expoente positivo. Então, a regra prática para resolver um expoente negativo, eu posso simplesmente pensar o seguinte: esse número está sobre 1. Se eu inverter a fração, colocar o 1 para cima e o 2 para baixo, automaticamente esse 3, que é negativo, vira 3 positivo. Aí, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Perceba que dá o mesmo resultado. Então, esta aqui seria a regra prática. Só que eu obtive essa regra prática, da onde? Dessa operação com o expoente nulo. Então, colocando 0, eu transformei aí essa subtração do 0 e do 3 numa divisão, porque o contrário, na soma, na divisão, eu vou subtrair, e na multiplicação eu vou somar. Então, a divisão se transformou numa subtração. Então, uma subtração eu posso retornar para uma divisão. E aí eu cheguei nesse resultado. E percebi que este 1, quando aparece aqui em cima, no numerador, por causa do elevado a 0, que é igual a 1, eu percebi que o meu expoente, ele acaba virando positivo por causa dessa propriedade aqui da divisão de bases iguais. E aí, então, a regra prática é, sempre que eu inverter o numerador com o denominador, automaticamente o meu expoente vira positivo. E é o que eu vou fazer aqui. Como aqui está sobre 1, tá? Isso aqui é para demonstrar. Quem quiser fazer com esta demonstração, também é possível. Eu posso até demonstrar o seguinte, ó, um a elevado a menos m, tá? Se eu colocar o 0, o que vai acontecer? 0 menos m, eu posso transformar em divisão. A elevado a 0 dividido por a elevado a m, elevado a 0 vai dar 1, a elevado a m. Então, perceba que isto aqui é igual a isto aqui. Quando eu tenho um expoente negativo, embaixo sempre quando não tem nada é 1. Se esse 1 vem para cima, automaticamente o expoente vem para o denominador positivo, tá? Então, aqui é uma demonstração. Ok? Então, se eu inverter 1 em cima e 4 embaixo, automaticamente o meu 3 vira positivo. Se eu inverter 1 em cima e o 4 como denominador, o 1 vira positivo. Todo número elevado a 0 é igual a... Todo número elevado a 0 é igual a 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a minha resposta aqui é 1/4. E aqui, 1/4 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. Lembrando que, como eu tenho 1/4 elevado ao cubo, isso aqui é 1 elevado ao cubo, e 4 elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a minha resposta é 1 sobre 64. 1 sobre 64 e 1/4. Portanto, a minha letra correta seria a letra C. Fechou?